Afinal, nós vamos ou não ter o fim dos cookies de terceiros? Se você faz anúncios online, fica comigo até o final desse vídeo, porque talvez você nem saiba do que eu tô falando. Mas essa informação é muito relevante para você que deseja continuar vendendo e otimizando suas campanhas. Eu me chamo Danilo Maia, sou especialista em negócios digitais e nesse vídeo eu quero te contar tudo o que está acontecendo aí nessa questão de cookies de terceiros, se vai acabar, se não vai, como que vai ser e o que isso impacta aí no seu negócio digital, nas suas vendas online através de anúncios. Ali em meados de 2020 e 2021, o Google anunciou que iria acabar com os cookies de terceiro em seu navegador Chrome, o que já estava acontecendo na sua concorrente Apple, onde a partir de uma atualização no iOS 14, ela encerrou o uso de cookies de terceiro quando não era autorizado em seus dispositivos. Mas Danilo, o que é cookies de terceiro? O que é cookies? Resumidamente, para você, cookies são dados utilizados para armazenar informações e elas serem utilizadas entre sites. Isso é um cookie de terceiro, ou seja, você acessou o seu Instagram, ele salva algumas informações, obviamente de forma criptografada, depois ele vai utilizar essas informações em outros sites. Por exemplo, você clicou em um anúncio do Instagram, ele cria um ID único para você, salva aquilo através de um cookie, agora você acessa o site do Danilo, e aí o Danilo sabe que aquele usuário tem aquele ID, e se você efetuar uma ação no meu site, comprar ou não, você vai ser reportado lá para a plataforma de anúncios do Facebook, do Instagram, e aí dá para saber qual usuário veio, de onde ele veio, tudo certinho. Isso era muito utilizado para quem iria fazer remarketing, por exemplo. Você acessa um site procurando aí por uma geladeira e aí depois você recebe durante uma semana uma sequência de anúncios daquela mesma geladeira daquele site que você acessou. Isso ali era através de um cookie de terceiro do Facebook Meta que meio que espionava ali os usuários que estavam trafegando por seus sites. E aí ele devolvia aquela informação para sua campanha de anúncios. É basicamente isso que acontecia. Não são informações tão abertas quanto o seu nome, seu CPF, nada disso, as pessoas criam um terror sobre isso, não é bem isso, mas são informações relevantes quanto à sua localização, quanto aos seus dados de acesso, o que você acessa naqueles sites, os seus interesses e outras informações do que está acontecendo ali onde você clica. Então, resumindo para você, um cookie de terceiro é algo que é gerado de um site compartilhado com outro. O Facebook compartilha com a gente os dados, alguns dados de determinados usuários que estão clicando ali nos nossos anúncios. E aí, com a LGPD, toda essa questão do aprimoramento na sua privacidade de dados online, surge a necessidade de não mais compartilhar esses dados. E aí os órgãos que regulamentam essas informações, esse processo de aumento de privacidade, foram atrás de normas para poder bloquear, para a gente ter os nossos dados guardados e garantir que eu não tenho uma pessoa compartilhando a minha informação com outra a qual eu não autorizei. E aí tem uma história gigante do que aconteceu. A Apple começou e fez a atualização para o iOS 14, ela começou colocando uma mensagem. Quando você acessava algum aplicativo, e até hoje isso acontece, ele pergunta, olha, você permite que o aplicativo tal rastreie suas atividades entre os aplicativos e sites de outras empresas? Ou seja, ele ainda coloca, seus dados serão usados para fornecer uma experiência de anúncio melhor e personalizada. E aí, obviamente, quando eu falo dessa forma, 90% dos usuários receberam essa mensagem clicando em pedir o app para não rastrear. Foram pouca a quantidade de usuários que clicaram em permitir. Obviamente, usuários leigos iam pensar, poxa, Facebook vai compartilhar os meus dados, as minhas atividades com outros sites que eu nem sei o que é lógico que eu vou negar isso aqui. E aparecia uma vez, negou, não aparece de novo. Ou seja, aqui nós já temos o fim aí do uso dos cookies de terceiro por essas ferramentas, como o Facebook, Google Ads e várias outras ferramentas. Então aqui nós já tivemos a primeira fase que aconteceu em dispositivos iOS da nossa querida Apple. E como isso não era obrigatório, o Google foi estudando que forma que eu vou fazer para poder proteger a privacidade de dados dos meus usuários, o que eu vou fazer, e aí para ter os seus produtos, seus serviços ali, o navegador Google Chrome, o sistema Android, enquadrado dentro das normativas desses órgãos que foram surgindo, inclusive um desses órgãos liderado pelo
próprio Google, existiu uma cobrança que começou a aumentar, que o Google fosse mais enfático, que o Google fosse mais restrito em informar para o usuário e trazer essas condições. O Google não quis fazer da mesma forma que a Apple fez e até então estava estudando uma forma e ele determinou que iria extinguir 100% dos cookies de terceiro em seus navegadores e dispositivos que utilizam algum produto Google, no caso, aí pode ser o Android, pode ser o navegador Google Chrome. E desde lá, ele anunciou que iria extinguir e ele começou a testar. Vamos ver essa notícia aqui do Tecnoblog. Olha, o Google teve uma dificuldade, né, com os órgãos e tudo mais, e aí, para ter tempo de tratar essas questões, né, vamos lá. No início de 2024, o Google anunciou, né, que começou a testar o bloqueio de cookie de terceiro no início de 2024, alcançando 1% dos usuários do Chrome. Só que o que aconteceu? O Google anunciou que ia bloquear isso em 2024. E aí ele anunciou, e aí ficou fazendo vários movimentos, falando, não, a gente vai bloquear isso, nós vamos bloquear esses anúncios em 2024, nós vamos bloquear esses anúncios aí no segundo semestre, e aí foi para o segundo semestre, depois veio para o final do ano de 2024, foi adiado novamente para o primeiro semestre de 2025, e o Google resolveu então dar uma notícia bombástica anunciando que não iria mais acabar com os cookies de terceiro. Mas calma aí, então o que isso interfere? Eu preciso mudar minha estrutura? Isso vai atrapalhar minhas vendas? Onde é que isso vai interferir? Calma que a gente vai chegar lá e você vai entender. E aí no dia 22 de julho de 2024, o Google anunciou uma mudança nos seus planos e basicamente falou com a gente assim, olha, a gente não vai acabar mais com cookies de terceiro, porque vai exigir um grande esforço, não funcionou muito bem, a gente estava testando ali e nós não vamos fazer. Resumindo, no fim da conversa, o Google falou, olha, através de uma solução ainda em desenvolvimento, os usuários poderão fazer escolhas informadas sobre sua presença na web, decidindo o que compartilhar, revisando essas decisões posteriormente. Google quebrou o orgulho dele, voltou atrás e falou, vamos fazer então igual a Apple, vamos colocar um aviso e falar com a pessoa se ela quer ou não que eu rastreie cookies de terceiro. E então, em pleno agosto de 2024, nós temos essa notícia que é o que o Google está começando a implantar. Ele voltou atrás, realmente não vai extinguir 100% dos cookies de terceira, mas ele vai exibir essa mensagem para o usuário autorizar ou não. E aí eu deixo uma pergunta para você. Você acha que o seu usuário vai autorizar, com uma mensagem desse tipo, vai autorizar o compartilhamento de dados através de outros sites que ele nem sabe o que é? A resposta a gente já sabe, foi o que aconteceu na época do iOS 14 com a dona Apple. Mais de 90% dos usuários em vários nichos não autorizaram. A não ser nichos de tecnologia que o usuário já está bem informado. O usuário que vê uma mensagem dessa, ele pensa, poxa, eu vou compartilhar o meu nome, a minha cidade, eles estão sabendo, tá tirando até foto minha, e aí criam-se até teoria de conspiração de quais dados serão compartilhados. Obviamente eles vão pedir para não rastrear, eles não querem ser rastreados entre sites. E aí eu posso te dizer que realmente não temos mais cookies de terceiro. Então vamos dizer, se eu tenho 10% dos meus usuários que compartilham e permitem que eu utilize cookies de terceiro e os outros 90 não, é sim um fim de cookies de terceiro. Então isso realmente vai impactar bastante na publicidade online, realmente impactou na época do iOS 14, a plataforma de anúncios do Facebook teve que fazer diversas adaptações para continuar entregando seus anúncios e agora isso vai acontecer, que foi a última notícia que o Google deu pra gente, mas como ele tá indeciso, nem a gente sabe se isso realmente vai acontecer. Mas o fato é que ele já começou os bloqueios e essa atualização deve sair bem em breve, e aí os usuários não vão mais compartilhar dados entre cookies de terceiro. Então, Danilo, o que isso implica na minha estrutura de anúncios? O que isso implica no meu negócio? Basicamente, hoje as suas campanhas são otimizadas baseadas nos dados que o usuário compartilha com você. Se você já não tem iOS 14, se você não implantou uma API de Pixel, por exemplo, na sua estrutura, que é o que vai melhorar esses dados que são transicionados sem utilizar cookies de terceiro, você já teve uma queda de performance nas suas campanhas, os anúncios ficam mais caros, consequentemente o seu lucro vai diminuir, você vai colocar menos dinheiro no bolso. Só que com o Google agora implantando isso, e querendo ou não, em vários nichos, maior parte dos usuários utilizam Google Chrome, utilizam dispositivos Android, você vai ter um impacto ainda maior nisso, porque grande parte dos usuários não vão aceitar, e aí agora nós vamos ter um volume ainda menor de dados sendo compartilhados através de cookies de terceiro. A única forma que você tem para poder utilizar isso é através de cookies primários, ou seja, cookies que são seu e você gerencia esses cookies. Então, basicamente, no que o Google colocou na matéria aqui, agora você vai precisar gerenciar esses dados através de cookies primários, e a única forma que você tem para poder resolver isso
é transicionando dados através de APIs. Você vai ter o seu site que vai receber dados via API, você vai receber dados do seu usuário, você vai enviar esses dados para a API lá da Meta, do Pixel, do Facebook. Então, para você que é leigo, se naquela época do iOS 14 já aconteceu uma queda drástica de performance, agora pode-se esperar quando for aplicado esse questionamento, que aí não é oficialmente um fim de cookies de terceiro, mas é sim um fim de cookies para muita gente. Você vai ver uma queda notória de performance nas suas campanhas, seus anúncios vão com custo lá em cima e começar a alcançar um público que não tem interesse no seu produto. E a solução para isso é continuar tendo controle dos seus dados, continuar implementando um traqueamento avançado, onde você controla de onde aquela informação está vindo, como ela vai ser tratada e para onde será enviado. Isso é possível através de um sistema de traqueamento avançado. Eu tenho um treinamento de traqueamento avançado, talvez você já conhece, chegou até aqui por conta disso. Se ainda não conhece, o link está aqui na descrição, que vai ser uma alternativa para você conseguir aí sair desse fim, desse bloqueio de cookies que pode danar com suas campanhas e conseguir contornar isso de forma maestra e voltar a vender com um lucro atrativo para manter o seu negócio em dia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, olha, deixa um comentário aqui pra gente, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque sim, infelizmente o cookie de terceiro ele está chegando ao fim e de uma forma ou de outra a gente não vai conseguir utilizá-lo com tanta precisão, igual era até o momento. E eu desejo aí sucesso para você nas suas campanhas, estuda mais um pouquinho sobre esse assunto que é muito útil e importante para você que faz anúncios online. Eu te vejo aí no próximo vídeo aqui no canal.